Olá, modisters! 2023 está acabando, 2024 está batendo na porta e eu acho que chegou na hora de eu contar para vocês o que realmente aconteceu comigo em 2023. Então vem comigo, enquanto eu costuro à mão uma roupinha vitoriana para o meu bebê e te mostro aquilo que definitivamente não vai para as redes sociais. Ser mãe nunca foi um objetivo de vida para mim, nem algo que eu particularmente desejasse. Mas eu também nunca fui da turma que odeia crianças e quer que mães e seus filhos de preferência não frequentem locais públicos. Uma das coisas que eu ainda acho mais lindas nessa vida é ver uma criança sendo amamentada. Quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, minha mãe comprou um livro espírita, cuja capa era essa pintura de Renoir. Um quadro pintado em 1885, retratando sua futura esposa, Aline Charingot, e o primeiro filho do casal, Pierre, no que parece ser um dia de outono. Eu lembro de ficar horas admirando a capa, examinando os detalhes dela e de ficar impressionada como ele parecia muito mais uma foto espontânea do que um quadro. Acho que não é coincidência que o impressionismo, o movimento artístico ao qual Renoir pertencia, viesse a se tornar o meu favorito junto com o barroco. Então eu resolvi que a primeira roupinha de época que eu costuraria para o meu bebê seria baseada nesse quadro. E por mais que eu tenha passado a gravidez inteira pensando em como fazer essa roupinha, quais seriam os detalhes dela, qual o material e como produzir esse vídeo para vocês, a verdade é que eu só consegui tocar nela depois que o bebê já estava com quase 6 meses de vida. E não foi por falta de tempo. A gravidez é um fato biológico comum a quase todas as espécies de mamíferos. Indivíduos com útero liberam óvulos, que se juntam com os espermatozoides e, em alguns meses, isso produz um novo indivíduo, que vai sair do corpo que o gerou para crescer e repetir o ciclo. Mas nós somos animais culturais, né? E absolutamente nada pra gente, por mais mecânico e puramente biológico que seja, é algo que existe desprovido de uma série de sentidos e de significados. Durante séculos, o Ocidente entendeu a gravidez ora como uma obrigação feminina, ora como uma punição. Cabia às mulheres a obrigação de dar herdeiros, de preferência homens, para os seus maridos. Mas também cabia a elas sentir dor e encarar a morte de frente toda vez que isso acontecia, como Deus no Antigo Testamento determinara a Eva no momento de sua queda do paraíso. Mas no século XIX, em especial na Era Vitoriana, sempre a Era Vitoriana, a percepção sobre a gravidez e o parto começou a mudar um pouco, influenciada pela moralidade burguesa que valorizava muito a família e o lar. Nos países católicos, a imagem da Virgem Maria como mãe e a devoção às várias Nossas Senhoras ganharam muita força nesse momento. E se cristalizou no imaginário a figura da mãe doce, abnegada, disposta a se sacrificar, literal e metaforicamente, pela vida e felicidade dos filhos. A mãe que se anula por eles. Aquela do avental sujo de ovo. A Amélia de cabelo preso sem a menor vaidade. E nesse processo, a amamentação, que as mulheres ricas relegavam às amas de leite, também passou a ser valorizada e estimulada como um sinal dessa nova maternidade, que já não tinha mais tanto a ver com gerar herdeiros, mas sim com construir uma família e um lar. E Renoir, um homem de seu tempo e com um olhar muito sensível, retratou a esposa várias vezes amamentando os filhos do casal. No quadro que me inspira, o pequeno Pierre Renoir está usando uma roupinha padrão de um bebê vitoriano. Uma camisa branca longa, feita de algodão ou de linho, e uma touquinha branca, feita dos mesmos materiais. Mas a gente vive no Brasil e o baby modista é camorento e odeia que se coloque qualquer coisa na cabeça dele, né, filho? Então a gente precisava fazer algumas adaptações. Então encontrei esse catálogo da mesma década, 1880, mostrando camisas de manga curta e até sem mangas para os bebês, próprias para o verão. Lembrando que eu falei sobre significados? Se você é
Seguidor antigo aqui do canal, a essa altura do campeonato você já sabe que eu gosto de contar histórias através das roupas e eu gosto de procurar sentidos em coisas que outras pessoas consideram banais, como botões, ganchinhos e tecidos. E não podia ser diferente com essa roupinha do meu bebê. Assim que eu descobri a gravidez, estava decidida a fazer um enxoval vitoriano completo. E comecei a procurar toalhas, fronhas e vestidos antigos para reaproveitar o material, porque eu queria fazer upcycling. E a Flávia, do La Mode Illustrée, que vocês já conhecem por ter sido a origem daquele vestido de 1910 que eu comprei, me presenteou com uma caixa linda de linhos e algodões vintage. Foi nessa caixa que eu encontrei o que sobrou de uma camisola vintage em cambraia de algodão. Um tecido super macio, perfeito para a pele delicada do bebê. E com a vantagem de que já tinha essa barra ondulada pronta, um acabamento que eu amo e que eu resolvi que iria aproveitar. Logo no começo da gravidez, eu imprimi o livro de corte e costura da Carmen Ruiz, de 1883. É um manual espanhol super completo que tem um capítulo inteiro com moldes e dicas de confecção do enxoval do bebê da época. Mas o livro ficou parado por meses e meses na minha gaveta, onde ficam os moldes e outros livros de costura, simplesmente porque do 7º mês de gravidez em diante eu não conseguia fazer nada além do puramente básico. Fizemos o chá de bebê, que ganhou até vídeo aqui no canal, mas alguma coisa não estava certa. O bebê estava ótimo, a minha saúde física também, mas tinha alguma coisa ali que na hora eu não conseguia explicar. E que eu só fui entender meses e meses depois do parto. E que foi alguma coisa que me pegou de jeito e totalmente desprevenida justamente quando ele nasceu. O Luiz Augusto nasceu logo de manhãzinha no dia 26 de abril. E logo na sala de recuperação já mostrou que era filho de blogueira, olhando direto para a câmera na hora da selfie. A foto tá linda e vocês me encheram de comentários fofos. Mas eu tinha acabado de passar 24 horas com dor para tentar um parto normal e descobri que teria que ser cesariana. Aliás, um pequeno disclaimer para a galera do antigamente era melhor. Se isso fosse no século XIX, ou nós dois, ou pelo menos um de nós dois, teria morrido naquela madrugada na maternidade. Então, viva a ciência moderna, minha gente. A cesariana foi o primeiro baque. O segundo veio quando eu não tive leite em quantidade suficiente e ele precisou ir para a fórmula. Simplesmente tudo que eu tinha passado a gravidez inteira me preparando para fazer se perdeu. E juntando a queda dos hormônios no pós-parto e o fato de que eu e metade do Brasil já não vinhamos bem da cabecinha, pelo menos desde 2020, vocês imaginam que isso era a receita perfeita para um desastre, né? E aí o que aconteceu? O que acontece com muitas mulheres? A depressão me pegou de jeito, me deu uma rasteira e me fez beijar a lona. Só que com o passar dos meses e avaliação profissional, veio uma outra pedrada, um possível diagnóstico de transtorno bipolar. Existem estatísticas concretas de que um número bem significativo de mulheres recebe diagnóstico de bipolaridade no pós-parto. Porque nas mulheres, muitos sintomas do transtorno tendem a ser classificados pelos profissionais como instabilidade feminina. Afinal, as loucas sempre somos nós, né? E agora, olhando para trás e estudando sobre o transtorno e fazendo acompanhamento profissional, muita coisa da minha vida desde a adolescência começou a se encaixar e me deu uma nova perspectiva sobre coisas que eu achava que eram da minha personalidade, porque eu sempre fui, entre muitas aspas, esquisita e tal. O início da investigação para o diagnóstico veio em agosto, exatamente no dia 3 de agosto. E agora eu tô no processo de juntar esses 1000 caquinhos em que eu me parti ao longo desses meses, descobrir quais deles realmente fazem parte de mim e tentar me reconstruir. E voltar a fazer o que eu amo, que é pesquisar, costurar, ouvir música, está sendo uma parte muito importante desse processo. Então, quando o bebê fez 6 meses, eu resolvi folhear de novo o livro de costura de 1883 e fazer pelo menos uma peça vitoriana, com todo carinho e cuidado, como um símbolo desse momento de cura e do nascimento de uma nova mulher. Porque não é só o bebê que nasce no parto. Tem uma parte da gente que morre naquele momento para que uma outra criatura completamente diferente possa nascer.
Eu ainda não tenho certeza de qual criatura eu sou agora, mas eu acho que eu vou descobrindo no meio do caminho mesmo. Escolhido o molde no livro foi para ampliação. Eu sei que existem outros métodos mais rápidos, mas eu quis ampliar a mão no método de grade, porque esse tipo de trabalho me ajuda a colocar a cabeça em ordem. E eu tenho uma ótima companhia. Enquanto trabalho na mesa de jantar, ele brinca no sofá e me faz vomitar arco-íris com tanta fofura. E enquanto eu vou posicionando o molde no tecido e cortando as peças, eu posso me dar o luxo de ficar conversando com o meu bebê e olhando ele crescer praticamente na minha frente. Como eu não queria deixar a camisa lisa, resolvi decorar com rendas também vintage, que foram presente da dona Jurema, uma seguidora aqui do canal. E como são rendas de biquinho, fiz um composê com elas, juntando 2 faixas de renda para que pareçam uma peça só. Você sempre fala nos comentários sobre eu ter muita paciência para costurar a mão. Paciência é algo que a gente cria com o tempo e a necessidade. No meu caso, parar alguns minutos do dia para costurar ou bordar é o que me permite organizar a cabeça, refletir sobre o dia e sobre o que eu quero ou não fazer no dia seguinte. Acaba sendo terapêutico e me tira um pouco do celular. Tanto para decorar quanto para montar, as técnicas de costura que usei vieram desse livro, o Manual de Exercícios em Costura de Mão, de 1903. As rendas foram costuradas com toda a lentidão e delicadeza, porque esse tipo de tecido fica muito marcado quando você desmancha a costura, o que não me deixa com muito espaço para erro. E para fechar, a menor costura francesa que eu já fiz na minha vida. Tanto no livro da Ruiz quanto no de exercícios de costura, essa é a técnica aconselhada para roupas de bebê. E enquanto eu costurava, o senhor modisto e eu passamos um bom tempo discutindo a ideia de traduzir e publicar no Brasil um desses materiais de costura antigos que está em domínio público. Então me conta aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Então me inspirei nessa camisa que está no Museu de Belas Artes de Boston e que tem um decote regulado por cordões amarrados nos ombros. Mas eu não tinha um passa-fita que fechasse com a cor da renda e o branco ficou horrível em cima desse tom de verde. Então resolvi tingir o meu passa-fita com chá de camomila, já que a renda do peito tinha um fundo amarelado. A cor não ficou exata, mas a combinação de tudo deu exatamente a ideia que eu queria passar. Uma peça envelhecida, usada, algo que teria sido passado entre as gerações, compartilhado, exatamente como essa experiência cultural e antropológica que é ter filhos. A boa notícia é que eu estou me curando. Mas não, eu não sou a mesma e nem tenho pretensões de ser. Mas como os tecidos e rendas antigos desse projeto, já marcados pelo tempo e pelo uso, eu sei que posso me transformar em algo novo, com cuidado e com paciência, com respeito pelo que já fui e admiração por aquilo que eu posso vir a ser. E um Feliz Natal da House of Modista para todos os modisters, os modistinhos e os modistões.